retorno do cinema nacional pós-pandemia e a nova geração de produções brasileiras nas telonas. Encontro de carros antigos que é sucesso em São Bernardo do Campo. O crescimento da corrida como um dos esportes mais populares de 2025. Casos de feminicídio no Brasil aumentam em 2024, em comparação ao ano anterior. A final da Champions League e o clima de expectativa entre os torcedores. E também o intercâmbio universitário da Faculdade USCS, uma experiência que muda vidas. Tudo isso você confere agora no Berro da Capa. Boa noite. Boa noite. O cinema está voltando aos padrões pré-pandemia, com novas produções e incentivos. O repórter Giovanni Cruz traz as informações. A pandemia do Covid-19 afetou o mundo inteiro, e no setor cinematográfico não foi diferente. Desde 2013, o Brasil lançava mais de 100 filmes no ano, mas com o impacto da pandemia, em 2020 somente 24 filmes foram lançados. Em relação à renda de bilheteria, 2020 registrou uma queda de cerca de 77% em comparação ao ano anterior. Paralelamente, em março do mesmo ano, os serviços de streaming demonstraram um crescimento global de 20% a mais que semanas anteriores, além do aumento de o tempo médio de cada usuário em 50%. Entretanto, a pandemia passou e o mundo aos poucos retornou à normalidade, inclusive o setor cinematográfico. Após 7 meses fechadas, as salas de cinema tiveram um retorno lento e gradual. Porém, de acordo com a Apex, é esperado que até 2026 o padrão pré-pandemia seja retomado. Entrevistamos o professor de economia, William Retamiro, que nos contou a importância da retomada do cinema nacional para a geração de empregos e fomento da economia criativa do país. A retomada do cinema nacional ela é fundamental porque tem toda uma cadeia produtiva, né, a partir do cinema. Muita gente pode pensar somente o cinema, ainda mais depois do streaming, né, de que reduziu a quantidade, mas tem algumas questões que a relação social, o convívio social, o instrumento, o cinema também faz. Então, é fundamental o retorno, né, da atividade cinematográfica e o impulsionamento, o fomento e apoio, né, para essas atividades como um todo, quer seja para a produção de filmes, quer seja para a manutenção, né, e existência das salas de cinema. Os estudantes da Universidade Municipal de São Caetano do Sul contam que estavam ansiosos para retornar aos cinemas e que estão felizes com a volta dos passeios. Assistir cinema em casa, você tem a questão de você estar ali sozinho e tudo mais. Assistir cinema não, assistir um filme em casa tem a questão de estar sozinho, mas no cinema a experiência é diferente, né? Então, quando voltou foi bem legal, porque você tem toda a imersão no filme e tudo mais. Eu acho que foi bem bom essa volta. Pesquisa feita pelo Ministério da Mulher aponta aumento no número de casos de feminicídio no Brasil no último ano. A reportagem é de Ana Júlia Chagas. O relatório anual socioeconômico da mulher revelou que, em 2024, o número de feminicídios no Brasil aumentou em 12 casos em relação ao ano anterior. O documento foi lançado no último mês pelo Ministério da Mulher em Brasília. Segundo os dados, no ano passado foram registrados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres e lesões corporais seguidas de morte. Em 76% dos casos de violências domésticas e sexuais contra mulheres, o agressor é do sexo masculino. Outro dado informa que, no caso de mulheres adultas de 20 a 59 anos, 60,4% foram contra mulheres pardas ou pretas. E lá em São Bernardo do Campo, o tradicional encontro de carros antigos vem reunindo colecionadores e fãs de todas as idades. Quem passa pela Avenida Kennedy em São Bernardo do Campo, às quintas-feiras, pode até pensar que voltou no tempo. É que os carros antigos estão tomando conta da região e viraram atração para moradores e turistas. O evento, Quintas do Poli, já virou tradição. Toda semana, colecionadores se reúnem no estacionamento do poliesportivo para expor verdadeiras relíquias sobre rodas. O encontro começa às 7 da noite e segue até às 10. O público pode circular livremente pelo espaço, tirar fotos e conversar com os expositores. Alguns modelos são tão raros que só aparecem em eventos específicos como este. São carros das décadas passadas, cada um contando a sua história e uma lembrança diferente para quem viveu essa época. Um programa diferente para a família toda, cheio de charme e nostalgia, onde o passado pode rodar livremente pelo presente. Está pensando em começar uma atividade física? Que tal corrida? Parece que muitos brasileiros estão optando por esse esporte. As informações são de Guilherme Inácio.
Olha só. Você já ouviu falar de roupa da moda, acessório da moda, música da moda, esporte da moda? Será que existe? Acontece que as corridas se tornaram uma das práticas esportivas mais queridas do último ano. Segundo o relatório anual sobre tendências de esporte do Strava, em 2024 as corridas foram o esporte mais praticado do mundo. Mas afinal, qual a razão desse crescimento? O professor, doutor de Educação Física Carlos Felício aponta algumas possibilidades. Principalmente devido às mídias sociais serem fortes, de massa, então populariza mais. E eu vejo que não é um esporte que tem tanto, vamos dizer assim, material inicialmente para iniciar como pagar uma academia. Isso favorece muito a prática, a democratização. Na região do ABC não seria diferente e as corridas de rua fazem sucesso. Todas as terças-feiras, na rua Senador Flacker, em Santo André, acontece a STAB, o movimento de caminhada em prol da saúde. Primeira semana a gente chamou mais alguns amigos, acabaram vindo 10 pessoas ao todo. Segunda semana 20, 30, 100, 200, 1000 e 1500 aí que foi o nosso recorde. Foi muito de uma necessidade, de um problema muito atual, de uma ansiedade assim, né? Eu tenho ansiedade e comecei a correr para ver se isso trazia algum benefício para mim. Desde então me fez muito bem. Mas e para quem quer começar agora? Quais são as dicas? Então, o que seria melhor? Começa a andar, né? Então, ou seja, mudar pequenos hábitos da sua rotina e, consequentemente, depois vem a ideia da corrida, porque qual é o horário que eu vou comer, dormir. Então, você tem umas modificações nos seus hábitos de vida. Consequentemente, tem um efeito lá na saúde mental. A final da Champions League se aproxima e a expectativa para o confronto aumenta em Munique. Guilherme Inácio tem as informações dos finalistas. A final da Champions League está decidida. De um lado, Paris Saint-Germain, do outro, Inter de Milão. O clube francês tirou o Arsenal em 2 jogos controlados, enquanto o clube italiano tirou o Barcelona em 2 jogos eletrizantes. A final da Champions League está marcada para o dia 31 de maio e acontecerá na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, às 4 horas da tarde do horário de Brasília. O intercâmbio universitário é uma experiência única na vida de um estudante. A repórter Andressa Schettini mostra os detalhes sobre como funciona na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Boa noite, Andressa. Boa noite, Nicole. Boa noite. Você já sonhou em estudar fora do país durante a faculdade? Se parece um sonho distante, mas para os alunos da USCS isso é possível. Quem conversa com a gente agora é o professor Alexander Jovanovic, responsável pelo programa de intercâmbio aqui na USCS. O programa funciona de certa maneira simples, todavia existem algumas regras fundamentais. Então, primeira questão é saber língua estrangeira, pelo menos inglês ou espanhol, se for o caso da América Latina. Segundo, não se pode ter nota nenhuma abaixo de 7 em disciplina alguma. Fora isso, existe uma vantagem e existe uma desvantagem. A vantagem grande é que estudantes nossos não pagam taxa alguma nas universidades conveniadas, nada. A questão que não é exatamente uma vantagem, pode ser dita que uma desvantagem, é que os custos da viagem e da manutenção têm que correr pelo aluno, pela família do aluno, porque infelizmente o nosso país não oferece bolsas de estudo para essa finalidade. Muito obrigada, professor. Então, é isso. Estudar fora do país durante a universidade, durante a graduação, é sim possível e a USP está abrindo portas para o mundo. Para saber mais, vale acessar o site da universidade ou procurar o professor Alexander e o setor de Relações Internacionais aqui do campus. De São Caetano do Sul para o Berro do Gold. Este foi o Berro da Cabra. Para conferir mais informações e reportagens, acessem as nossas redes sociais que aparecem na tela. Boa noite. Boa noite.